E aí, pessoal do oitavo, tudo bem? A matéria de hoje a gente vai começar o livro novo, na unidade 3, Influências e Confluências. A gente vai ver o capítulo 7, Diferenças e Semelhanças. Então vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vai dar uma pausa na arte europeia, né? E agora a gente vai estudar a arte que veio ao Brasil, né? Então, para isso, a gente tem que voltar no tempo, né? Voltar lá no começo do ano, quando a gente começou a aprender sobre o maneirismo, né? A arte barroca, porque é essa arte que vai acabar chegando ao Brasil no começo da colonização, né? Assim que o Brasil é descoberto pelos europeus. Tá? Então, a gente vai voltar a falar dos artistas viajantes, não sei se vocês recordam, que naquela época, né, não existia máquina fotográfica, não existia internet, né? Quem fazia o papel de levar o universo imagético, né, o universo das imagens, era o artista. Né? Então o artista era contratado para ir a lugares remotos, né, ou a lugares culturais e levar a imagem para o lugar no qual ele recebeu a encomenda. Né? Eles tinham mecenas por detrás, né? Pessoas que contratavam esses artistas. Eles iam a esses lugares para trazer a imagem, para eles conhecerem a imagem. Então o papel do artista era super importante. Né? Esses artistas eram conhecidos como artistas viajantes. Né? Eles faziam esse papel de retratar, de documentar. Né? Então, isso aí vai começar, vai fazer parte da história do Brasil. Né? Esses artistas eles vão chegar aqui e retratar para levar essa imagem para a Europa, porque afinal de contas é outro continente. Né? A distância era muito grande. Né? Hoje a gente tem tudo praticamente unido, quase em tempo real. Né? Mas naquela época não, as viagens eram muito longas, demoravam meses para. E a imagem ela tinha que chegar em algum momento para as pessoas conhecerem. Né? Então, os artistas viajantes eram super importantes. Bom, então, entre esses artistas que vieram ao Brasil fazer esse papel de documentar, a gente vai destacar dois deles. Né? A gente vai começar falando do Albert Eekhout. Né? O Eekhout ele é um pintor holandês, né? Contemporâneo de um artista que a gente já viu lá no período barroco, né? O Rembrandt. Esse artista ele veio juntamente com a, a Companhia das Índias, né? De Maurício de Nassau. Vale lembrar, né, que essa presença holandesa aqui no Brasil, ela já acontecia lá desde 1580, né? Eles tinham, acho que vocês devem ter estudado já isso em história, né? O, o Brasil ele começou a plantar a cana de açúcar, principalmente na região do Nordeste, só que os portugueses precisavam de alguém que beneficiassem essa cana, né? E contrataram os holandeses. Na época, a Holanda era colônia espanhola. Né? Então fizeram um acordo, esses holandeses vieram ao Brasil para estar trabalhando. Né? Daí teve um período que a Espanha ela, ela toma o território português, né? Se apropria do território português e esses holandeses eles retornam à Holanda, né? E posteriormente eles vão vai ter uma independência deles, né? Eles vão se libertar do domínio espanhol, vão se fortalecer economicamente, né? E vão invadir o Brasil, né? O litoral do Brasil aqui, justamente na região Nordeste,
porque a cana-de-açúcar é um produto supervisado e eles precisavam disso aí. Tá? Junto com essa companhia das Índias, né, dirigida por Maurício de Nassau, vieram vários, vieram artistas, vieram cientistas, vieram cronistas, vieram arquitetos, né, para estimular essa colonização. Entre eles veio o Eckhout, né? Veio o Eckhout e o outro artista que a gente vai ver, o Franz Post. Tá? O Eckhout, ele vai documentar a natureza, vai documentar as frutas, as cores. Tá? Então ele vai ter um trabalho assim, muitos dos trabalhos dele são de naturezas mortas, como é essa que vocês estão vendo aí na imagem. Tá? As frutas, o colorido. Né? Ele foi também um importante artista que registrou as etnias que faziam parte do Brasil. Né? Daí a gente vai ver no próximo slide aqui, vai mostrar justamente as pessoas que habitavam o Brasil naquele momento. É claro que existe uma visão europeia, né, dessas pessoas. Né? O Brasil ele teve contato, principalmente os holandeses, eles tiveram muito contato com a cultura tupi. Né? A gente vê uma Índia tupi. Ao fundo, né, se vocês repararem, é uma fazenda já. Né? A gente vê os canteiros, né, a plantação. Tem a presença de um elemento que não faz parte da natureza brasileira, que é a bananeira, que foi trazida pelos portugueses, né, mas acaba integrando, né, essa questão do tropical, né, da nossa cultura. E aí a gente vê a Índia carregando a criança no colo, né, com vários objetos que pertencem à cultura indígena. Né? Se a gente parar para analisar, a Índia ela tem alguns traços, né? Alguns traços europeus. Né? A mesma coisa a gente vê com a mulher africana. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver o detalhe, mas o Eckhout ele vai retratar a africana não como uma escrava, né? Os africanos vieram aqui para o Brasil escravizados, a gente sabe isso historicamente falando, mas ele produz uma obra de arte com características mais romantizadas da figura do africano. Né? Vê ela bem vestida, já com uma vestimenta meio que próxima da europeia, um chapéu, e na orelha, não sei se vocês vão conseguir reparar, mas existem brincos, né? Brincos que não fazia parte da indumentária desses africanos. Né? Na verdade, eles tinham uma postura deprimida, porque vieram como escravos. Tá? Mas aí a gente vê uma outra visão, uma visão europeia mesmo, né? Do africano. E assim ele documentou as várias raças. Tem os mamelucos, tem imagem do europeu. Né? Ele meio que fez um registro de todas essas etnias na qual faziam parte, passaram a compor o Brasil. Né? Então, nesse sentido, o trabalho dele é bem documental. Se vocês repararem, esses quadros, né, ficaram muito poucos deles aqui no Brasil. A maior parte está na Europa, né, e a maior parte está em museus como o da Dinamarca, por exemplo. Tá? Para enfatizar essa questão, né, da imagem sendo levada à Europa para as pessoas conhecerem o que se passava aqui. Aqui a gente tem outra obra do Eckhout, né, a dança dos Tairiyu, os Tapuias. Né, então a gente vê aí eles numa situação
ritualística aí, fazendo uma dança, né, em círculo, com os seus instrumentos aí, seus arcos, suas flechas, né? Do lado a gente vê essa questão da natureza, né? O jeito que eles se vestiam, ou melhor, que não se vestiam, né? Então, a gente vê aí a visão europeia, né, do índio, né? Essa visão mais naturalista, né, mais integrada com a natureza, tal. Mas se a gente olhar, né, alguns deles têm até um traço meio europeu, né? A gente também tem que lembrar que assim, esses artistas, né, eles saíam a campo e saíam com um bloquinho, saíam com um bloquinho registrando as coisas. Então eles faziam registros, né, nesses bloquinhos, e essas pinturas, elas eram feitas dentro de ateliês. Elas não eram feitas ao ar livre, né, como a gente viu lá os impressionistas, né, que saíam em loco, né, para pintar. Não, essas pinturas eram feitas dentro de ateliês, né, e muitas delas elas foram feitas até posteriormente, né, foram feitas na Europa, tá, a partir desses registros. É claro que sempre eles tentavam ser um mais verossímeis, assim, da proximidade, né, da imagem. Mas, né, tem as romantizações, né, a visão mais subjetiva do artista também, tá? Bom, outro artista, né, que veio junto com o Maurício de Nassau, né, comitiva, foi o Franz Post. O Franz Post, ele é considerado o pai do paisagismo americano, né? Ele foi, acho que talvez o primeiro artista a registrar as paisagens aqui, né? A exuberância das paisagens, tá? Ele também contemporâneo do, do Rembrandt, como eu falei para vocês, né? Tem traços daquela escola barroca, com a presença da luz, da sombra, né? Só que isso vai ser demonstrado mais na paisagem. Então, como eu falei para vocês, esses artistas eles eram contratados, tinham mecenas que pagavam esses artistas para estarem levando desenhos, registros, né, pinturas para a Europa, para eles apreciarem e documentarem isso, saber o que estava acontecendo aqui, né, de certa maneira. Tá? Aqui a gente tem algumas dessas paisagens feitas pelo Franz Post, né? Aqui essa paisagem, a Vila das Ruínas da Sé de Olinda, né? Então a região em Pernambuco, né? A gente vê aí, ó, o céu, né? Ele já tem uma influência, percebe que tem uma influência já das cores, é uma pintura um pouco mais alegre, né? Em contrapartida da escola que ele pertenceu, que tinha aquela pegada mais escura, né? Da luz e sombra, do contraste da, da arte barroca, tá? Mas ele vai ser o artista que vai registrar a paisagem, né? O que está vendo, né? A natureza, né? As árvores. Como eu disse para vocês, né? Esses artistas eles saíam, documentavam isso em anotações e depois essas pinturas eram feitas no ateliê, né? Algumas dessas pinturas, como eu falei, foram até feitas na Europa, quando eles retornavam para a Europa, tá? Então tem algumas pinturas que, se a gente olhar a datação delas, elas foram feitas no momento onde ele não estava mais no Brasil, mas estão representando paisagens brasileiras, né? Teve algumas delas até tratam o Brasil até de maneira bem exótica, né? Porque aqui, não que não seja, era um país que tinham coisas novas, diferentes do que o europeu encontrava, mas às vezes eles até exageravam, né, na forma dessas pinturas, tá? Colocavam elementos a mais ali, mas, né, para agradar o gosto
de quem havia contratado. Mas o que vale lembrar é que ele foi um dos primeiros paisagistas aí. Aqui a gente tem dois exemplos dessas paisagens pintadas pelo Franz Post, né? Uma delas em Pernambuco, as ruínas da Sé, em Olinda, e a outra, o Engenho de Açúcar. Tá? Então, ele procurava registrar a presença dessa natureza, né? Das árvores, as plantas, né? E o que estava acontecendo, de certa forma, né? Como algo documental. O que estava acontecendo no Brasil naquela época, né? Como estava sendo essa colonização? Quem estava presente na cena? Então a gente tem que fazer essa análise. Dessa forma, esses artistas, né, o Eckalt, o Franz Post, eles foram muito importantes para a gente resgatar esse período da história do Brasil, né, esse período da colonização. Tanto que essas imagens vocês vão encontrar nos livros de história. São essas imagens que vocês vão achar ali como a parte imagética dessa época, né? Lembrando vocês que não existia a fotografia, né? A única forma de registro era através das pinturas. Então essa é as imagens que esses artistas, né, que foram de suma importância para a história do Brasil, deixaram como legado, tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho de arquitetura colonial, né? A arquitetura colonial é a arquitetura que ela vem pela mão dos europeus. A gente chama esse tipo de arquitetura colonial, né? Lembrando vocês que o europeu, quando ele começa esse processo de se integrar ao nosso país aqui, de colonizar o Brasil, ele vai trazer consigo, obviamente, né, a cultura europeia para cá. Eles não vão morar para sempre em taperas ou em ocas, né, que era a arquitetura nativa, né, dos índios. Tá? Eles vão querer construir as primeiras cidades, até com uma questão de organização, né, organização urbanística, social e também introduzindo valores culturais. Tá? Então eles vão trazer a arquitetura que existe na Europa para cá, para fazer parte. Né? Então a gente chama de arquitetura colonial essa arquitetura que vai desde o descobrimento até meados aí do século XIX. Né? Essas produções arquitetônicas elas seguem esse estilo e vai ser uma mistura, né? Vai ter influência principalmente da arte barroca, né? Mas vai ter alguns elementos que são lá do Renascimento, ter elementos da arquitetura maneirista também, né? Da Rococó, tá? A parte mais das igrejas, né? Dos palácios ali que vão ser construídos, e mais próximo aí do século XIX, né, o neoclássico. Tá? Então a gente chama isso de arquitetura colonial. Das técnicas que eram utilizadas justamente no acabamento dessa arquitetura colonial é o azulejo português. Né? O azulejo ele servia para revestir as fachadas, né? E esses desenhos, que eram desenhos decorativos, né? Poderia ser uma combinação de desenhos figurativos contando uma temática, como essa que vocês estão vendo, a ala dos namorados. Então, pega toda essa influência da arte barroca, né, com os detalhes, os ornamentos, né, e as ilustrações, né, então isso era feito com módulos, né, o azulejo é um módulo feito de cerâmica, revestido de uma camada aí esmaltada, né, que depois de passar por um processo de queima, ela fica vitrificada. Geralmente esse azulejo português era em cor azul, né, ou em tonalidades do azul, fazendo um trabalho monocromático, como esse que vocês estão vendo na imagem.
Isso é o mais, o mais comum, tá? Mas existiam também técnicas com cores mais diversificadas, né? As partes mais nobres e mais abastadas geralmente vinham com tons de azul e de amarelo, que lembram, são cores que lembram a nobreza e tal, tá? Mas o que vale a respeito dessa técnica é que ela foi muito utilizada principalmente em casas do litoral, né, litorâneas, né? Os azulejos revestiam essas construções, né? A gente vai ver isso desde do Maranhão, do Nordeste ali, de maneira geral, né, nas cidades onde produziam a cana-de-açúcar, regiões mais ricas, né, da onde saía os produtos que iam para a Europa, tá? A gente vai ver a presença muito desse tipo de elemento arquitetônico, né, dos azulejos, né? Como que vinham? Esses azulejos eles eram produzidos em Portugal, tá? Como que eles vinham para cá? Né? As naus, elas tinham que vir para pegar os nossos produtos, né? A cana-de-açúcar, né? A extração de minério, né? A madeira, e levar isso para a Europa. Só que a nau ela tinha que ter um peso para ter uma estabilidade na viagem, né? Então, essas naus elas vinham com muitos materiais de construção, entre eles, né, os azulejos portugueses, tá? Então elas vinham com esse material lá de Portugal e depois elas voltavam carregadas com as coisas que eram produzidas aqui no Brasil, que eram estratificadas aqui do Brasil. Então tem um papel importante na história do Brasil também, né? Aqui a gente tem alguns motivos, né, desses azulejos. Olha aqui, né? Então o azulejo é feito a partir de módulos, né? O azulejo ele é uma composição modular, então eu faço um motivo, né, que ele vai servir como um padrão e daí a combinação deles unidos, né, de forma justaposta, né, como uma malha, vai formando novos desenhos, tá? Então aí a gente tem alguns exemplares desses motivos que podem ser desde florais, né, ornamentais assim, até com desenhos geométricos abstratos, né? Então as combinações vão sendo as mais variáveis possíveis. A união deles então vai formando o padrão que vai revestir com uma estampa as fachadas dos lugares, né? E até os interiores também, eram muito utilizados também nos interiores, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido esse começo de colonização e a arte chegando ao Brasil, a arte europeia chegando ao Brasil, nessas primeiras influências. Eu gostaria que vocês separassem o material para a gente fazer uma atividade prática depois, né? Se vocês tiverem folha de papel colorido, aí pode ser dobradura ou pode ser um outro papel aí que tenha cor, né? Ou se não tiver, pode ser folha de sulfite mesmo, né? A cola e a tesoura, principalmente, tá? Deixa separado também o lápis de cor, que eu vou ensinar como vocês fazerem uma técnica ligado ao assunto que a gente está tratando hoje na aula, tá? Nesse meio tempo, nesse intervalo de tempo entre a aula gravada e a aula ao vivo, vocês vão fazer a atividade da página 16 e 17. Que é uma ilustração, vocês vão ler o poema aí e vão fazer uma ilustração do poema na página 17 aí, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar com a aula ao vivo para tirar as dúvidas. Espero vocês, então até daqui a pouco, fica com Deus. Isso é tudo bem.
Isso é tudo, pessoal.